A hidratação parece simples, afinal, é só beber água, certo? Errado. Na prática, a história é muito mais complexa. Nossa convidada de hoje é nutricionista, formada pela USP, especialista em nutrição clínica funcional, mestre em compostos bioativos pela USP e pela Université Laval. Não sei nem se eu falei correto, sim, né? Sim. No Canadá. E possui mais de 20 anos de experiência em marketing nutricional. Atualmente é head científica da Liquids e dedica seu trabalho a traduzir a ciência da hidratação em estratégias práticas para melhorar a saúde, performance e segurança dos atletas e praticantes da atividade física. Hoje a gente vai discutir um monte de coisa: desidratação, hiponatremia, rabdomiólise e os erros mais comuns que as pessoas cometem quando o assunto é hidratação. Bem-vinda, Gabriela Cunha. Muito obrigada. Obrigada, Gabriel. Olá, pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer vai ser nosso e você vai esclarecer um monte de dúvidas. Eu vivo de cabelo em pé com alguns atletas. A gente sabe que a ciência do Instagram hoje em dia é um treco muito complicado. Aí a pessoa vai fazer uma prova de 30 quilômetros num sol infernal e se entope de água pura. Maratonistas tomando água a cada 3, 4 quilômetros, porque a oferta de água é gigante nessas provas e eu não vejo uma oferta de eletrólitos. Depois a gente vai discutir isso. Sim. Enfim, tem muita coisa para discutir. Todo mundo fala sobre hidratação, mas qual é o maior erro que você vê as pessoas cometerem ao se hidratar? Gabriel, o maior erro é básico. A gente não pensa em fisiologia e talvez até nós, como profissionais de saúde, que temos essa responsabilidade de informar a população, que a gente perde, sem treinar, 2,4 litros de água por dia, um adulto saudável. Por quê? A gente consome, né, enfim, por água e alimento, mas a nossa perda fisiológica é por urina, fezes, respiração também a gente perde bastante água. Fora aquele suor silencioso, entre aspas, né? Que a gente produz ali numa temperatura mais quente, mesmo sem treinar. Então, a gente precisa considerar que o nosso corpo ele é 60% água e a gente tem uma perda de quase 2,5 litros por dia. Então, o maior erro começa aí. A gente já não se hidrata o suficiente. Agora, pensar em eletrólito, então, esse já é um assunto muito mais atual, né? Até então, a gente via isso na faculdade muito brevemente, ali no primeiro ano. E eu digo até como nutricionista, né? Que tem até uma responsabilidade maior de informar isso à população sobre a hidratação. Mas a gente vê e considera tão simples, e por um lado né? Mas não vê o quanto é importante informar as pessoas que mais da metade da composição corpórea delas é água que não é reposta direito. Pois é, eu gosto de fazer, na verdade faço bioimpedância de todos os meus pacientes no consultório. E converso, como é que está a sua hidratação? E quase sempre o cara está muito abaixo. Sim. A maioria das pessoas está com 50% de água corporal. Eu falo, escuta, como é que está a cor da urina e outros detalhes? Como é que está a sua atividade esportiva? E está sempre faltando, né? Exato, sempre faltando. E é uma lógica que a gente usa nessa correria, que é, vou beber menos água para eu precisar urinar menos e perder, entre aspas, menos tempo fazendo outra coisa que não seja trabalhar. E aí vem outro risco, né, de colocar esse cérebro em colapso, porque 75% do cérebro é água. Então, ele não adianta, sem água a gente não consegue levar nenhum outro nutriente para o resto do corpo, né? A bile é o caminhãozinho ali que leva esses nutrientes e que traz de volta, retira as toxinas. Então, a gente usa, infelizmente, esse tipo de desculpa, né, para não se hidratar e a conta vai vir, né, em algum momento. Pois é, eu trabalhei muitos anos numa atividade que era o mergulho, e o mergulhador não percebe porque ele está na água. Mas não só ele perde perspirando e não percebe, mas além do que a gente perde na respiração, ele tem o ar seco do cilindro. Então ele respira um ar seco e joga fora a umidade também pela respiração. E aí eu falava para os mergulhadores, deveriam haver 2 tipos de mergulhador, o que faz xixi na roupa de mergulho e o mentiroso, que todos fazem. Que é outro fator, o cara entra na água,
passa frio, tem o reflexo de diurese, sem corresponder ao grau de hidratação. Exato. Mas, enfim, convencer essa turma não é fácil. Difícil, né? E os velhinhos, né? Que é um grupo de risco, porque eles não querem beber água para não ter que ir toda hora ir no banheiro. Só que a desidratação é mais perigosa, né? Exato, e na terceira idade a gente tem uma sinalização menor de sede, então o cérebro vai avisar menos, né, esse corpo que precisa beber água. Então, é muito, muito, muito comum o idoso estar desidratado. E a gente vive um momento de longevidade, se fala muito mais em prevenção de doenças, né, Gabriel? Que ainda bem que a gente tem um movimento hoje diferente de ver pessoas idosas começando a fazer atividade física, que às vezes nunca fizeram, até em triatlon, maratona, enfim, tem gente que realmente se empenha mais. E aí, se você tem um empenho maior, que é esperado, mas essa sinalização da sede é menor, vai gerar uma desidratação que vai aumentar muito esse estresse nesse corpo e aí todos não conseguem aproveitar 100% dos benefícios que a gente quer com essa atividade física, né? Prestem atenção no alarme que a Gabi acabou de dar, né? É isso aí. Beber muita água pode ser tão perigoso quanto beber pouca água? Olha, essa questão é muito boa, porque o símbolo da nutrição é uma balança, né? Então, já é o equilíbrio. E, de fato, assim, tudo em excesso ou toda a deficiência não vai ser bem-vinda, né? Se a gente considera novamente esse 60%, eu sempre gosto de usar esse número porque é mais da metade e as pessoas se surpreendem muito com isso, né? Mas, ainda assim, é 60%, não é 100%. Né? Então, e falando mais diretamente agora, Gabriel, sobre os riscos do excesso, porque os riscos da falta a gente já conhece um pouco melhor, né? Mas os riscos do excesso trazem sinais no corpo, muitas vezes parecidos até com o da desidratação. Para ter água da forma certa no corpo, eu preciso ter eletrólitos também, que eu sei que a gente já está caminhando, né? Já estamos caminhando aqui para esse assunto. Mas o eletrólito é quem faz essa água estar na quantidade certa, dentro e fora da célula, né? E aí, se eu tiver um consumo muito grande de água, e principalmente se não tiver equilibrado com eletrólitos, eu posso gerar uma descompensação muito grande dentro e fora dessa célula. Então, pensa em um neurônio, por exemplo, né, que precisa dos eletrólitos junto com a água para fazer toda a conexão entre eles, para a gente poder raciocinar, ter memória, foco, atenção, etc. Se eu tenho muita água ali e não tenho eletrólitos, eu posso gerar problemas neuronais, vou exagerar bem aqui na pior das hipóteses, irreversíveis, né? Que isso é muito comum em provas longas, né? Em pessoas que tomam só água e não repõem os eletrólitos e aquele neurônio fica com uma descompensação muito grande e em situações cerebrais de problemas irreversíveis. Então, é a famosa hiponatremia, Isso. pouco sódio no sangue, que vai levar a problemas, como a Gabi já disse, problemas neurológicos, pode levar a arritmia cardíaca, que é uma parada cardiorrespiratória, seguramente a perda de performance e outros problemas. O que me assustou, Gabi, só não me assustou com os nutricionistas, porque sabiam a respeito quase todos, e alguns médicos, nem todos. Mas, eu não vou falar... muitos atletas de endurance, gente que faz triatlon, corrida de montanha, maratona, etc., não tinha uma vaga ideia do que é hiponatremia. E aí eu fui pesquisar mais a fundo, numa maratona, Boston, se eu não me engano, fizeram colhendo sangue de todo mundo na chegada da prova, 12 a 14% dos corredores. E foi estudado, não é que é aquele cara que está com sintoma, não. Vem cá, meu amigo, dou um sangue aqui. Está com hiponatremia, assintomática ou não. Então, é uma quantidade razoavelmente grande de pessoas se hidratando de maneira errada. É impressionante, né, Gabriel? Porque a gente já imagina que essas pessoas têm um mínimo de acesso a um acompanhamento clínico, nutricional. E aí eu fico em dúvida, será que não tem ou será que tem um acesso e não foi informada devidamente sobre a importância, né? Em que grau será que isso foi colocado? Mas, de fato, a gente tem um percentual... Eu vi um estudo recente que mostra que, dependendo da modalidade no Brasil, hoje mais da metade dos atletas profissionais não tem acompanhamento nutricional. O que é
triste, né? E aí a gente pode pôr aí na mesa várias questões relacionadas a isso, né? Acesso econômico, patrocínio, etc. Mas é isso, a conta vem sobre a saúde, né? E a gente precisa ter melhores informações. Eu já vi muito atleta quebrar, a gente tem bastante contato. Hoje, a Liquids, ela é marca de hidratação oficial do Ironman Brasil, né? Agora em 2026. E a gente tem tido acesso a muitas informações como essas. Atletas de Ironman, que não é um atleta que saiu para correr 5K ontem, né? Ele sabe. E um atleta que normalmente tem condição financeira para ter uma bicicleta de não sei quantos R$ 1.000, o tênis, placa não sei do que. Exatamente. Então, isso a gente sempre fala, né? É isso, às vezes também é não dar a importância, né, devida, porque investe muito em equipamento e não entende a relevância de algo que é muito mais barato, mais acessível, né, que a água e a hidratação funcional. Pois é, não sei se vocês conhecem o Ailton Zuludo na montanha, foi onde eu comecei os podcasts, um amigo, e ele cansa de falar, você tem dinheiro para se inscrever em não sei em quantas provas no ano, mas você não quer pagar nutricionista e não quer pagar o médico, a consulta. E mesmo para quem não pode pagar, a gente tem na Escola Paulista de Medicina, a Renata visitou lá o Centro de Traumatologia do Esporte, com acesso a todos os atletas que não tenham condição de pagar uma consulta particular ou que querem um serviço de excelência, que é um serviço público, com orientação nutricional, orientação médica. Mas está chegando a época dessa prova muito grande, que é La Mission, e eu recebi 3 pessoas perguntando, o senhor emite um atestado para mim? Eu, claro, quando você fizer o exame médico e se tiver tudo em ordem, eu emito o atestado. Ah, não, mas eu só quero o atestado. Eu falei, amigo, você está batendo na porta errada. É duro ter que ouvir uma dessas. Ter que investir energia para responder, então, respirar fundo e responder isso, né? A pessoa não pensa na própria segurança. Né? Exato. Falando em desidratação, sudorese, eu tenho que lembrar a todos de se trajar adequadamente para atividade física, pessoal. Eu, particularmente, gosto muito dos equipamentos da Mundo Terra, que apoiam a gente e tem as roupas que respiram, tem trajes adequados para qualquer ambiente. Vai na Mundo Terra, usa o cupom DRGabrielMT15 e garanta seu benefício. Gabi, tivemos uma fatalidade numa prova, na verdade 2 fatalidades, provável hiponatremia. 2 provas de corrida de montanha. É muito ruim, numa delas já falaram que o que eles podem fazer é educação a respeito. Não dá para obrigar a pessoa a tomar eletrólito, não dá para obrigar a pessoa a se hidratar corretamente, mas educação. Será que a gente pode contribuir? Como é que é isso? Um vídeo? Como é que a gente pode fazer chegar a esses atletas? Eu gostaria que falou, assina aí que você leu, assistiu o vídeo, já que as pessoas não gostam de ler muito, algumas, né? Assiste o vídeo e diz que você está de acordo com isso e que é tua responsabilidade, mas não sei se funciona. O que você acha? Assista com atenção, né? Porque hoje a gente é bombardeado por muito mais informações do que era bombardeado há 10 anos atrás e não presta atenção a nenhuma delas, né? E às vezes custa uma vida, né? Um atleta, é o que a gente estava falando, chegar nesse tipo de prova, você já imagina que um atleta que tem um grau de conscientização deveria ter, né, de informação maior, e aí, infelizmente, a gente se depara com situações como essa. Eu vou até dar o exemplo de uma atleta parceira nossa, que é a Fran Santin, uma ultramaratonista. Sim, famosíssima. Maravilhosa, né? Nutricionista, cuidado excelente com a saúde dela, e a gente consegue ter esse privilégio de trabalhar em parceria com ela. E ela informou sobre uma prova que ela fez no ano passado, de mais de 300 quilômetros de corrida, de trail. E ela estava em um certo momento da prova, já no final ali, no último terço da prova, mais ou menos, talvez. E a Fran é uma atleta extremamente disciplinada e com um grau de consciência muito grande, né? Ela leva lencinhos umedecidos brancos para ela urinar sempre em cima desses lenços, para ver se a cor da urina tá de acordo, que é o que a gente estava falando aqui no começo, né? Ensinar esse atleta que, poxa, não só atleta, né, Gabriel? Qualquer paciente, qualquer pessoa olhar, se a urina tá escura, alguma questão tem. E aí vem também a importância da gente não ficar usando suplementos com corantes, né? Nem alimentos artificiais
com corantes, então, para não poder estragar essa métrica. E aí ela parou em um momento para olhar, tudo ok com a urina dela, e ela percebeu, se aproximando dela, uma atleta que estava com alguns sinais de que alguma coisa estava estranha, um pouco fora do ar, parecia que ia quebrar. E a Fran, uma atleta muito experiente, já foi conversar, percebeu que ela não estava bem e cedeu para ela um desses lencinhos descartáveis brancos, umedecidos. Falou, faz o seu xixi aqui, urina aqui em cima. A urina da moça já estava em cor de café. Café, gente. Provavelmente uma rabdomiólise quase, acontecendo ali, entrando nesse processo, né? Por quê? E aí a Fran foi perguntar para ela, você está tomando eletrólito com água? Ela, não, eu estou tomando só água mesmo. E aí, em alguns pontos de hidratação, eu pego um pouquinho de uma bebida isotônica que tem lá. Que a gente sabe que não é eletrólito também, né? Não é bebida repositória de eletrólito, porque tem muito menos. E aí é isso. Como uma pessoa sai para correr 300 quilômetros, entra em rabdomiólise e diz que, não, só estou tomando água e um pouquinho de uma outra bebida. Situação perigosa, pessoal. Prestem atenção no que a Gabi falou. Obviamente, a Fran Santin é outro nível de atleta. Sim. E por ser nutricionista, presta atenção em coisas que a gente não presta. Comigo aconteceu no meu primeiro trail run razoável, eram 35 quilômetros na Serra Fina, e a gente nunca sabe na corrida de trilha quanto tempo mais vai levar. Faltavam 10 quilômetros, eu falei, faço em 1h30, 2. A altimetria não era muito importante. E não vou abastecer no último PC, não vou encher minhas caramanholas. Lê do erro. Eu tive que parar numa fazenda e a moça já olhou para mim, já sei, é da prova, né? Vem tomar água, menino, que você tá... Estava extremamente desidratado e a única vez na minha vida urinei escuro, não foi rápido, foi uma desidratação bastante razoável. Aí você passa a prestar muito mais atenção. Tem alguns preços, né? Às vezes que a gente paga para poder entender, né? Aprender algumas coisas. Falando de hiponatremia dilucional, Gabriel, trazendo mais para a realidade, né? De quem não vai correr os 300 quilômetros. Eu não vou correr 300 quilômetros. Gabriel corre tudo isso? Não, eu faço prova até 100 quilômetros, mas nunca fiz em um dia. Fiz o Cruce de Los Andes, são 100 quilômetros em 3 dias. Legal. Fiz uma de 50 quilômetros em Campos do Jordão. Ano que vem vou fazer a primeira de 80 na KTR. Maravilha. Então, mas a minha idade já está... Eu já estou na idade que a gente precisa... Não dá para fazer essas coisas. Mas dá para aventurar, né? Preparo com certeza tem. Legal, mas a Fran, claro, né? Vira uma referência, enfim, porque é uma máquina, né? Ela é gigante, uma profissional maravilhosa. Mas trazendo a questão da hiponatremia dilucional para a realidade da maioria das pessoas que está nos ouvindo, é importante trazer um dado que hoje já se sabe que quem mais sofre de hiponatremia dilucional é a mulher. Porque ela tenta ser prudente, mas ela não está totalmente informada. Ela consome mais água na academia, nos treinos, seja o que for, mas ela consome mais do que ela perde. E o homem faz o inverso. Ele tende a consumir menos do que ele precisa. Só que a mulher, como ela consome mais água e não repõe os eletrólitos da forma certa, então o sódio que fica dentro desse corpo, ele vai ficar mais, explicando um pouquinho do conceito da hiponatremia dilucional. Esse sódio, ele literalmente fica mais diluído no sangue. E isso traz para a gente vários sinais parecidos com cansaço, alterações cerebrais também, né? Em último grau, pode trazer alterações aí irreversíveis. Você falou um negócio, até na academia. E outro dia, uma pessoa da área de fitness fez um post dizendo que menos de 2 horas não precisa usar eletrólito, coisa nenhuma. E eu mandei uma mensagem para ela. Falei, você tá tirando uma conclusão aí, ou você colocou algo, até a pessoa conhece o assunto, mas você colocou algo que, para mim, está totalmente errado. Generalizou. Cada pessoa tem uma taxa de sudorese, acho que depois você vai falar a respeito, e cada intensidade de atividade requer um negócio. Inclusive, existe uma situação clínica, muitas pessoas como eu têm a tal da síncope vasovagal, hipotensão postural. Se eu levantar rápido de um aparelho de musculação, eu vejo estrela, minha pressão já é baixa. Então, eu uso mais eletrólito do que o normal.
E quando eu usava a minha cardiologista, até de uma maneira tentando me ajudar, toma mais água, mas só água não resolve, vai tudo embora. E quando eu passei a usar eletrólito, a situação melhorou. Então, cada caso é um caso e todo paciente deveria discutir com o seu médico e com o seu nutricionista a melhor estratégia nutricional. Mas esse negócio de 2 horas, especialmente em atividades intensas, não vai funcionar. Não, pelo amor de Deus, gente, não é assim. Eu vou até te dar um exemplo de um trabalho que nós fizemos recentemente com o Fábio Gurgel, né, lutador de jiu-jitsu, campeão mundial e brasileiro muitas vezes e que faz um trabalho incrível na academia dele, enfim, com os alunos dele hoje. Nós levamos uma fisiologista parceira nossa, Daniele Mello, que é uma pesquisadora de esportes em ambientes extremos, e fomos acompanhar um treino de jiu-jitsu de 1h30 do Fábio Gurgel. E eu ainda pensei assim, como ele é professor, ele vai dar essa aula, ele vai ficar mais supervisionando os alunos. Não. Cheguei lá e a Dani paramentou incrivelmente, assim, ele tomou uma cápsula para avaliar a temperatura interna do corpo, a gente colocou um outro dispositivo para ver temperatura na pele, considerando aquele kimono que transpira, aquele ambiente, e ele ainda estava no ambiente controlado com ar-condicionado, mas que a gente sabe que não é a realidade da maioria, né? E aí, usamos o Nix, que é aquele dispositivo, né, que a gente estava conversando, um dispositivo que avalia a composição e o volume do suor. E ele foi fazer o treino dele com os alunos, mas ele treina pesado mesmo o tempo inteiro. E aí, a gente começou a acompanhar do lado de fora, e foi muito interessante, Gabriel, porque a gente sabe hoje, né, que no esporte a nossa temperatura interna normal tá em torno de 36 ponto alguma coisa. Chegar até 39 no treino, porque obviamente com a atividade física vai aumentar essa temperatura. Chegar até 39 é ok. Passou de 39 para 40, já é uma hipertermia, pode gerar um estresse térmico. Com suas consequências. Exato, com consequências importantes. E na pele, o que a gente espera em modalidades esportivas no geral, né? Sem considerar ali a situação do kimono. O suor, ele é produzido para quê? Para resfriar essa pele, né? Para a gente manter uma temperatura mais baixa, se possível até uns 27 graus, considerando que os estudos mostram que passou de 27 graus na pele, a cada grau Celsius que é aumentado, a gente tem uma perda de performance importante. Então, assim, tudo isso justifica demais a importância da hidratação com eletrólitos, até porque nesse suor a gente perde eletrólitos, então tem que repor, né? E aí, nesse treino do Fábio Gurgel, o que a gente viu é que com 1 hora de treino, a temperatura interna dele chegou a 40. Ele, hein, que é super treinado. Ele que é super treinado, exatamente. E a temperatura da pele também. Olha só, a influência de um kimono, né, e um corpo que produz um suor que se torna ineficiente, porque vai começar a esquentar mais ainda. E o suor, ele tem exatamente a intenção contrária, né, de resfriar. Eu sei que, assim, o Fábio Gurgel, eu não vou lembrar exatamente agora quanto, mas ele perdeu, acho que mais de 1,5 litro de suor, mais de 2 litros de suor. Só naquilo, só o que um adulto perde o dia inteiro, né? Com as questões fisiológicas que a gente falou. Como que eu vou dizer, Fábio Gurgel, que ele treina só 1h30, ele não vai repor eletrólito? Né? Então, assim... É individualizar, né? Acho que a gente está nessa era de rede social, da pseudociência, né? Todo mundo sabe tudo e ninguém estuda nada. Acha que com 30 segundos foi capaz de interpretar um artigo, né? Ali, então, a gente precisa considerar as individualidades de modalidade, de volume de suor que cada um produz, que é genético. Eu não posso também, até eu aqui, enquanto nutricionista que trabalha com hidratação, não vou fazer uma recomendação genérica aqui, porque eu tenho responsabilidade. Né? A gente tem que ir para a clínica, deixar o profissional clínico fazer isso da forma certa. Pessoal, individualização é fundamental. A Gabi falou de kimono, para kimono não tem muita alternativa, mas existem as roupas inteligentes, como eu falei. Eu, particularmente, uso as minhas camisetas Dry Fit da Vivasmov, que são super respiráveis. Há ambientes que a gente precisa tomar muito cuidado, Gabi, ambientes úmidos demais, porque a gente falou da sudorese, e essa água precisa ir embora. Quando você está num ambiente extremamente úmido, essa água não vai embora e a sua temperatura cabum. É o que pode acontecer em algumas corridas de montanha, em alguns eventos de Ironman, particularmente aqueles na praia, em áreas onde tem alta umidade. E é um motivo a mais para as pessoas prestarem atenção.
E desidratação, como é que eu identifico sinais numa prova? Fora da prova é outra história, mas na prova você está naquele adrenalina tá mil, você não está prestando atenção demais. Você já falou da urina, mas tem mais coisa para fazer? O ideal, Gabriel, pensando que o momento da prova é um momento de grande tensão, de muitas emoções ali, o atleta se preparou muitas vezes meses para estar ali. O ideal é que ele já tenha de uma forma mais automatizada essa hidratação, que ele não precise parar para pensar, muito menos para sentir sede, tá, gente? Por favor, sede não é um bom sinalizador, né? Quando a gente sente sede é porque essa hidratação já tá bem agravada, né? Já tá bem deficiente. Então, o ideal é, ao longo dos treinamentos que o atleta faz, enfim, ao longo do dia a dia, faça uma pesagem antes e depois do treino, sem a roupa, obviamente, porque aquela roupa vai transpirar, vai pesar mais ainda. Tente ter uma noção melhor do que é a sua taxa de sudorese. Faça essa avaliação, conte ali quanto você consome de água e eletrólitos durante um treino longo. Tem um site, acho que é mysportscience.com, que não é um site científico, mas ele é feito a partir de autores, de artigos que frequentemente saem em American College. É um site muito, muito fidedigno. E eles colocam uma formulinha básica ali para você colocar peso, volume de água consumida, se urinou ali. E aí dá uma ideia interessante de taxa de suor por hora por modalidade. Então, acho que a principal recomendação é essa. Chegar na prova tendo isso não como uma necessidade de gerar um alerta, de ter que pensar em fazer, mas já se planejar. A cada X metros ou quilômetros eu vou tomar tanto. E aí é um ponto importante também, porque às vezes o atleta passa ali nos pontos de hidratação e alguém dá aquele copinho. Que como é que você vai correr e tomar, né? Melhor para dentro do que para fora, né? Exato, aí é aqui, tipo, tomou um pouquinho, né? Engole um pouquinho e joga o resto fora. Tomou 2 goles. Isso não é um parâmetro bom também, então chegue treinado com isso. Pelo menos no treino, a gente fala muito para o atleta, primeiro leve toda a água que você possa, água e eletrólitos, que você possa passar o PC assumindo que pode dar errado. Você pode se perder. Sim. Então, e aí? Como é que você fica? E tem gente que está fazendo uma estratégia que eu não gosto. Esses atletas de elite, de performance, muitas vezes eles saem com os flasks vazios para não carregar 1 quilo a mais de peso, 500 ml de água são meio quilo, sim, 2 lados 1 quilo. O cara, por causa de 1 quilo, um cara de 85 quilos, não quer carregar 1 quilo e aí vai parar no PC para encher. Se ele encontrar o PC, é ótimo. Às vezes acontece, né? Exatamente. Contar e rezar para a qualidade dessa água ser boa também, né? Que são outras questões, dependendo, né, da prova. Mas a gente precisa se planejar. E é o que você falou, né, Gabriel? Não dá uma pessoa ainda que seja 60, 70 quilos, né, se recusar a levar um mínimo de água que vai garantir performance. Acho que é mudar essa forma de pensar, né? Você vai garantir ali uma qualidade de performance no longo prazo. Então, tem que ter esse cuidado. Hoje em dia temos provas de muita qualidade em todas, tanto no triatlon como na corrida de montanha. E temos provas, você vai olhar... Você olha o custo daquela prova, você pode imaginar que tem algum problema. Eu nunca tive um problema com água batizada, mas pode acontecer. Né? E aí, tudo que entra, sai, você vai ter outro problema. Pois é. E a tal da hiperidratação prévia? Eu vou ser muito honesto. Uhum. Eu não consigo ver alguém hiperidratar na véspera, porque eu acho que a pessoa vai urinar tudo, mas está cheio de gente falando, faça uma hiperidratação. Se o seu rim é bom, meu amigo, você vai fazer xixi de monte. Não sei o que é que você acha. É isso. É o que os estudos falam, né, Gabriel? A American College não mudou essa diretriz há 10 anos. Se a gente pegar o artigo básico de recomendação de água e eletrólitos do eu falo American College of Sports Medicine porque é a nossa grande referência, sim, em nutrição esportiva, né, nas diretrizes ali da nutrição esportiva. Desde 2016, eles não mudaram a recomendação. E eles falam, a hiperidratação
24 horas antes não faz sentido porque o corpo se adapta. E é óbvio, né, gente? É óbvio. O rim não para de funcionar. Se você faz uma hidratação muito grande, não treina, não perde, não escoa, vamos dizer assim, essa água por outra via que não seja o suor, porque você não vai treinar forte naquele dia, vai sair pela urina. Então, hiperidratação, e aí não sou eu que estou falando, é o American College, 2 a 4 horas antes da prova e ajustando para olhar a coloração de urina, né? Começa ali 4 horinhas antes, vai até 2 horas, para ver se dá tempo de você olhar a coloração da sua urina. O ideal é não estar escura ainda, se tiver muito escura, porque ainda está desidratado, aí coloca ali mais uns 5 a 8 ml por quilograma de peso, para fazer um ajuste até essa cor da urina ficar boa e não ficar com aquela bexiga muito cheia, né? Então, hiperidratação é isso. É para segurar, é o combustível, é a gasolina que você vai pôr no carro que vai correr ali, né? Prestem atenção, pessoal. Se hiperidratar na véspera, você vai ter uma noite desconfortável, ir no toalete não vai dormir bem. Enquanto que se você hidratar antes, um pouco antes da prova, tudo vai funcionar melhor. Isso aí. Gabi, você já falou que a cor da urina é um critério. Não é o único, mas é um critério para te ajudar. É o que eu falo para meus pacientes do dia a dia, não da atividade física. É uma conta de padeiro que costuma funcionar. Se a urina está escura demais e você não tem nenhum problema clínico, está na hora de beber água, de beber eletrólitos. Eu já fui criticado, mas está dando eletrólito, você vai causar hipertensão. Não, eu vou causar hipertensão em quem já usa eletrólitos demais. Aquele cara que salga o prato dele com sal grosso, ou exagera, porque o sal é sódio, mas de uma maneira geral eu não vejo as pessoas comendo tanto sódio e incluindo sódio na alimentação como deveriam. Talvez no Nordeste, por causa da carne de sol, tem alguns alimentos onde você pode ter uma concentração exagerada, mas o paladar normal não é esse, né? E acho que a gente tem aqui um grupo de pessoas, Gabriel, que a gente trabalha, tanto você quanto eu, que são pessoas que já levam uma vida mais saudável, já fazem uma atividade física regularmente. É muito difícil que essas pessoas tenham um consumo de sódio errado, excessivo, o que acontece exatamente o contrário, tanto que a hiponatremia dilucional é muito comum, né, entre esses atletas. Claro que a gente tem que ter também a responsabilidade de dizer, o Brasil ainda assim, uma das principais causas de morte no Brasil são as doenças cardiovasculares e muito vem em função dessa hipertensão arterial e de pessoas que têm um consumo excessivo de sódio, mas que estão num estilo de vida que é diferente desse atleta, né? Então, não é dessas pessoas que nós estamos falando, como você mesmo disse, né? Nós não estamos falando dessa população. E quando eu coloco uma dose de eletrólito que tem 300 miligramas de sódio, 300 miligramas é o quê? É uns 13% da necessidade diária de um adulto, mais ou menos isso. Está em torno de 2,4 gramas na necessidade diária básica. E olha que eu estou falando da necessidade diária, não é de uma pessoa que treina e que perde muito sódio nesse suor. Então, para esse atleta, e mais uma vez, vem a importância do profissional, médico, nutricionista, profissional do consultório, que vai avaliar essa composição desse suor, ver o quanto esse atleta perde, ver se é uma pessoa que tem hipertensão ou não, né? E aí, claro, não cabe nem a nós nutricionistas, cabe ao médico avaliar esse paciente, né? Porque se ele tem hipertensão, mas ele vai fazer uma prova, vai ter essa perda de eletrólito, de alguma forma isso precisa ser reposto. Tem uma classificação de medicação, eu não vou entrar nessa área porque eu sei que é muito mais, muito mais sua, mas tem uma classificação de medicamentos de hipertensão que gera uma retenção de potássio, né? E aí, sim, alguns diuréticos Isso. retêm potássio porque essas pessoas tinham mais cãibras. Isso. Os primeiros diuréticos davam muita cãibra por causa da perda de potássio. Exato. Mas hoje em dia a hidroclorotiazida em geral vem com, era o antigo Moduretic, vem com ajuda a reter potássio, então aí precisa ficar de olho. Isso. Mas para você ter uma hiperpotassemia grave também precisa... Aí tem que fazer muito estrago, né? Muita coisa errada. Então, assim, consulte seu médico sempre, né? Interações medicamentosas, a gente nunca brinca com isso. Mas para a população normal, assim, não tem que ter esse medo. Se você faz essa prática de atividade física, você perde. Então, vai ter que repor. E aí, quando você fala de potássio, eu lembro que
Eu me formei há 84, 2000. 42 anos a gente falava para o paciente hipertenso, tomava os diuréticos ruins, coma banana, porque banana tem potássio. Mas ela não é completa em eletrólitos, mas é uma excelente fonte de carboidrato e tem potássio sim. E aí eu dou minha dica para os queridos corredores de trilha, bananinha paraibuna, pessoal, porque infelizmente você não consegue ficar, você não vai levar um cacho de banana para uma corrida, mas bananinha leva à vontade, é uma excelente fonte de carboidrato e você pode variar um pouquinho o que você come, o que você usa de gels e eletrólitos na prova, mas de eletrólitos é muito pouco, então tem que pensar assim como uma excelente fonte de carboidrato. Muito bom. Rabdomiólise. O que é rabdomiólise? E por que assusta tanto médicos, atletas? Devia assustar mais os atletas, mas às vezes eu acho que não assusta o suficiente. Pois é, vez ou outra aparece um caso aí, né? A gente fala, como chegou nesse ponto? Bom, a rabdomiólise, assim, falando de uma forma muito genérica, é um excesso, quando a gente coloca o nosso corpo sob um estresse tão grande, físico, né? Que existe um rompimento de fibras musculares que pode... que aí vai cair na corrente sanguínea, liberar um monte de toxina ali, pode sobrecarregar o rim, né, em função disso, porque o rim não vai dar conta, aquela fibra não era para estar ali, então para o rim filtrar tudo isso fica muito difícil, também gera uma intoxicação generalizada e que pode levar a óbito aí em casos mais graves, né? Alguns casos, pessoal, e a rábido quase sempre tem alguns fatores claros, desidratou, atividade que você não está acostumado, você exagerou ao extremo. Também uso de anti-inflamatórios não hormonais, que é uma péssima ideia usar durante uma prova, mas a turma, estou com dor, vou usar, não vou falar de marcas, mas vou usar anti-inflamatórios, eu quero completar a prova. E eu digo para os meus pacientes, pelo amor de Deus, no máximo um analgésico. E mesmo assim, sob orientação médica, não faça loucura, sempre vai ter outra prova, seja triatlon, seja corrida de montanha, seja natação, mas a turma abusa muito e eu já peguei 2, 3 casos, um ligado a um fator associado, que não é direto, o uso de anabolizantes, outros ligados a fatores diretos. Um desidratou, o outro teve uma lesão muscular na prova, você já está com o músculo arrebentando e você, vou socar a bota em cima de um músculo lesionado está jogando substâncias tóxicas na circulação. Vamos tomar cuidado, pessoal. É isso aí. Bom, você já falou, calor, desidratação e aumento de rábido e a cor da urina. Urina cor de chocolate associada a dor muscular violenta, péssimo sinal. Pois é, Gabriel, é interessante a gente falar sobre essa questão da urina, né? Porque parece uma coisa tão simples, mas é o que a gente estava falando aqui. Às vezes é um simples que, como uma conta de padaria, mas que não é feito, é negligenciado, né? E essa escala de Armstrong, quem quiser pesquisar na internet, coloca lá, escala de Armstrong. É como se fosse um Pantone ali de cores de urina que você consegue olhar e identificar o que é o mais adequado. E tá aí na literatura desde 94. E por que tá até hoje? Porque funciona. E porque é simples, né? É assim como olhar o peso do atleta antes e depois. Claro, né? Se tiver condição ali, uma balança, etc. Mas são coisas simples e a gente às vezes busca os dispositivos mais tecnológicos para resolver. Não, tá aqui, sabe? Olha o vaso sanitário. Né? E é isso. Não vamos tentar reinventar a roda. É legal ter as outras coisas, as outras alternativas, mas o básico bem feito ainda funciona. De preferência um vaso sanitário branco. Exatamente, tem isso também. Fala pra gente a diferença de isotônico e eletrólito e como é que a Liquids se desenvolveu, entrou nesse mercado tão importante. A gente falou outro dia da indústria da suplementação no Brasil é gigantesca, mas é porque é necessária para muitos atletas. Sim. Vamos lá. Eu gosto muito dessa pergunta, a diferença entre isotônicos e eletrólitos, porque é um assunto novo, né? Eletrólito é um assunto que está aí, ao mesmo tempo em que a Liquids está no mercado aqui no Brasil, uns 2 anos, mais ou menos 2 anos e meio. A bebida isotônica, né, vem de esse termo isotônico vem de
uma terminologia mais técnica, que é o ISO, o igual, né? A quantidade de soluto e solvente iguais. Então, e isso comparado ao nosso sangue, né? Então, o isotônico, ele traz a composição de carboidrato e de eletrólitos parecida com o que a gente tem ali no plasma. Isso em termos de mercado. O que a gente vê hoje de bebidas isotônicas no mercado? São bebidas à base de carboidrato, e isso para provas longas a gente sabe que é importante, precisa repor também. Mas ela tem uma quantidade de eletrólitos que é mais baixo do que a da bebida dessa outra categoria, que é o de repositores de eletrólitos. Então, Liquids está na categoria de bebidas repositoras de eletrólito. Liquids é um repositor de eletrólitos. Nós trabalhamos com uma fórmula limpa, sem corantes, e exatamente para não prejudicar essa métrica, né, da hidratação, da urina e tal, né, não prejudicar essa coloração. E a gente tem ali 600 miligramas de eletrólitos numa proporção muito parecida com o que a gente tem no suor. Então, no suor a gente perde mais sódio, em seguida vem o potássio e depois vem o magnésio. Em líquidos a gente tem uma composição também nessa ordem decrescente, sódio, potássio e magnésio. Uma fórmula limpa, inclusive uma das fontes de potássio é a água de coco. E a gente coloca ali para dar um sabor, mas ao mesmo tempo nós nos posicionamos como uma bebida zero açúcares e zero carboidrato. A gente não tem intenção de fazer essa reposição de carboidrato. A gente deixa o pessoal da bananinha fazer essa parte, né? E com isso a gente consegue uma flexibilização muito grande, assim, de aplicações clínicas. Falando até, né, entrando bem rapidamente nesse assunto clínico, a gente tem hoje muitas pessoas que utilizam as canetas emagrecedoras, os análogos de GLP-1, e que tem uma desidratação absurda. Então, a gente precisa repor eletrólito, mas o consumo de carboidrato vai ser um pouco mais controlado pelo profissional clínico que está acompanhando essa pessoa. A gente tem também, por exemplo, o atleta que treina em jejum e que não quer repor o carboidrato. E aí, a gente repõe só o eletrólito. O atleta que faz a dieta cetogênica, então ele está em cetose, ele não quer consumir carboidrato, está em low carb, enfim. Quer uma flexibilidade nesse consumo de carboidrato, mas vai ter que repor eletrólito. Até porque, quando a gente treina em jejum ou com pouco carboidrato, a gente desidrata muito mais. Porque o carboidrato segura um pouco dessa água também. A reação da cetose acaba desidratando, pessoal. Isso. Eu não sou fã do treinamento em jejum, não sou eu que vou dar essa opinião aqui, mas particularmente eu não tento demover meus atletas de fazerem isso, mas cada um escolhe como quer, né? E é isso, né? Informar, dizer os ônus e bônus e deixar a pessoa ciente do que ela vai ter que ter um olhar ali mais atento, né? A reposição com eletrólitos é fundamental para esses treinos, assim. Eu até, Gabi, eu faço... No começo eu usava muito. Eu sou um cara ligado em dados, então o meu reloginho Chorus, que também apoia a gente, eu tenho alarme de nutrição e de hidratação. Obviamente, você já tem um alarme básico de hidratação que você não pode deixar acontecer, é ficar com muita sede. Sim. Mas, quer dizer, eu fiz a conta com a minha nutricionista, depois vou fazer o teste aí com o Nix, né? Mas eu sei mais ou menos quanto eu preciso de eletrólitos por hora. E não deixo comer bola. Você vai repor num posto de controle do que eu faço, que é só corrida de montanha, não tem eletrólito. Quando tem, é isotônico. Raramente eu vi uma corrida de montanha, uma ou outra forneceu eletrólito. A maioria fornece isotônico, que eu levo meus sachês de líquidos, né? Isso. Que lembrem-se, apoiador do programa, e uma maneira fácil de levar. Contra as cápsulas de sal, que eu não sou muito a favor, porque o aparelho digestivo não vai gostar de um treco super concentrado na sua barriga, misturado com água. Eu prefiro diluir. Sim. Então, o negócio já chega diluído. Mas cada um escolhe. O que você acha disso? É importante a gente falar das cápsulas e falar, inclusive, da diarreia osmótica, né? Vamos entender, né? Vamos para o pessoal de casa entender. Quando a gente ingere um pó, eletrólito só em pó, como é o caso da cápsula, que vem protegida e que vai abrir ali no estômago, o intestino, aquilo vai fazer um efeito contrário do que a gente quer, se não for utilizado com água da forma adequada, tá? Então, se for ingerida ali a seco, ao invés de você conseguir que o intestino absorva esses eletrólitos para irem para o resto do corpo e você continuar treinando,
o que vai acontecer é que essa água vai ser puxada do corpo para o intestino para poder diluir aquela cápsula. E aí você entra no risco de ter a diarreia osmótica. Né? Diarreia todo mundo sabe o que é, né? Não é bom. Não é bom, não é legal. Ainda mais uma prova, né? No meio de uma prova. E osmótica por quê? Por osmose você vai puxar essa saída d'água do sistema do corpo para o lumen intestinal, faz com que, né, ganhe esse nome. Eu fui pediatra, né? E na época da pediatria, você já calculava o soro de hidratação oral, de reidratação oral, com essa proporção para não acontecer, para justamente você hidratar e não desidratar a pessoa. Mas tem atleta que vem para mim, não, eu faço o meu em casa com sal, com açúcar, com não sei o quê. Como é que você calcula isso? E a gente aqui trabalhando na indústria, só para a pessoa não ter esse trabalho, né, de ter que calcular tudo em casa do jeito dela. Enfim, nada contra, obviamente, né, as receitas caseiras, mas o problema é o risco de se colocar em risco, sendo bem redundante. Mas é esse risco que você coloca ali a sua saúde durante o treino. Tem gente que já pensou isso por você. Vamos um caminho mais fácil. Então, já que a Liquids pensou nisso para a gente, fala um pouquinho da história da Liquids. A Liquids, ela foi criada há 2 anos e meio. É uma empresa fundada pelo Otávio Domit, com 2 parceiros, o Arthur e Vitório. São atletas? São atletas, todos atletas. E a situação é bem interessante, porque o Otávio é um triatleta que há alguns anos atrás estava treinando para algumas provas importantes e ele começou a perceber que ele estava com alguns sinais de desidratação, cansaço que ele nunca tinha sentido, algumas dores de cabeça, etc. Foi se consultar com um profissional clínico e ficou assustadíssimo quando o profissional disse que aquilo era desidratação e ele tomava água. É isso, né? O que a gente falou. Às vezes o atleta mesmo não tem essa informação. E aí ele achou isso surpreendente, porque ele tomava água adequadamente. Aí foi quando ele foi estudar, ele foi, né, informado de que precisaria repor eletrólitos. E aí foi estudar sobre, enxergou uma super oportunidade no mercado. Aqui no Brasil ainda não tinha nenhuma marca. Hoje chegam marcas de fora do Brasil, que já estavam lá fora há um bom tempo. Mas a Liquids foi a primeira marca brasileira e hoje é a única marca 100% brasileira e 100% focada em eletrólitos, exclusivamente em eletrólitos. Então, a gente preza muito por essa questão da limpeza da fórmula, né? Da hidratação funcional. Então, é uma fórmula baseada em ciência. A nossa composição de sódio, potássio e magnésio é tão decrescente quanto do suor. E a gente preza por fórmulas limpas, né? Pensando não só no atleta no momento da prova, que aí tem, obviamente, essa questão de não ter o corante para ajudar também a não poluir, não prejudicar a métrica da urina, mas tem uma questão muito mais profunda, que é da saúde integrada, né? A gente não quer sobrecarregar esse corpo com aditivos artificiais intencionais que só vão irritar o intestino, sobrecarregar fígado. Não precisa. A gente coloca uma base de água de coco, que além de ser gostosa, é super saudável e oferece só o que o corpo precisa. Essa é a hidratação funcional da Liquids. Sem adoçantes artificiais. Sem adoçantes artificiais, só estévia e tem um sabor, inclusive, que nem estévia tem, que é o sabor neutro, que os nossos atletas pediram para a gente criar, foi uma criação recente nossa, o sabor neutro, porque eles pediram para provas mais longas em que eles precisam misturar com outros suplementos. E aí, às vezes, com os isotônicos, né? É. Fica uma mistura estranha quando se mistura. E às vezes usa o gel de carboidrato que tem algum outro sabor, e aí usa os dois meio juntos, ali associa algum carboidrato em pó que já vem com algum sabor. Então pediram pra gente criar o neutro, que é um sabor feito para ser utilizado com outros suplementos ou com fruta. E também tem sido usado agora por essas pessoas que usam os análogos de GLP-1, até por terem muita náusea e fica um pouco enjoado de sabores. Então também tem essa função. Poxa, eu imaginava o contrário, porque hoje eu uso muito com meus pacientes, se tem medicações que vieram para ficar por uma série de fatores, até a artrose melhora o indivíduo e não é só porque está acima do peso, parece que os análogos de GLP diminuem o processo inflamatório como um todo. Sim. Mas tem seus problemas, quer dizer, Sim. A digestão fica atrasada, um pouco prejudicada, o indivíduo provavelmente não vai se hidratar tanto porque se sente mal, precisa fracionar, né, tanto a hidratação como a alimentação, enfim. E eu achava que precisava dar um gostinho aí. Eu sou fã do Liquids de limão. Antes era só os de melancia, agora
Agora o de limão virou uma beleza para mim. Precisa experimentar o nosso novo lançamento, Gabriel, o sabor uva. Pois é, você acredita que na feira, na Naturaltech, eu consegui tomar um golinho, Ah, que bom. mas eu precisei ir embora, estava me inscrevendo lá para receber o kit, depois a Renata trouxe para mim, Ótimo. mas não veio, né, o de uva. Que é super recente. Nasceu semana passada, mas a gente vai te trazer. Opa! E depois de 20 anos trabalhando com marketing nutricional, o que é que mais você viu de mudança no comportamento dos consumidores? Muita coisa. Esclarecimento, né? E também esse acesso a informações que tem esse lado delicado, o consumidor também fica mais vulnerável a receber informações de fontes que nem sempre são muito confiáveis. Então, tem esses dois lados da moeda. Mas o consumidor hoje ele é muito mais exigente. Eu tenho o privilégio de sempre ter trabalhado com marcas idôneas, incríveis, sempre voltadas para uma alimentação natural, para uma nutrição funcional. Então, a gente sempre trouxe, desde lá de 2006 mesmo, esse cuidado mesmo para o mercado. Só que com um consumidor que nem sempre estava ciente de todo o cuidado que a marca tinha, né? E hoje não, é o consumidor que já chega. A Naturaltech é um exemplo, né? Naturaltech, para quem não sabe, é a maior feira da América Latina de alimentos saudáveis e suplementos que aconteceu há uns 10 dias atrás, né? Aqui em São Paulo. E a gente vê que hoje a tendência é, além dos produtos à base de proteína, que agora tem até água, já tudo tem proteína, né? As hidroproteínas. Hidroproteína. Vocês não vão entrar nesse mercado? Não. Não é a intenção. A gente se mantém na categoria de eletrólito, só eletrólito, por um bom tempo. E, aliás, hidratação é uma tendência, né? Quando a Liquids chegou no Brasil, só tinha ela aqui. E eu sempre digo que é muito bom você ter concorrência, porque se não é bom, você não vai ter ninguém querendo fazer. Se tem concorrente é porque existe um mercado a se trabalhar. E é algo bom, né? Consistente, a gente tem base científica. Então, hoje, o que eu vejo é isso. O consumidor, ele busca base científica nos produtos nutricionais. Digo suplementos, alimentos, hidratação, né? Os hidratantes também. Então, hoje a gente tem esse consumidor mais exigente, mas a gente precisa, até enquanto marca, né? Enquanto head científica de uma marca, eu carrego essa responsabilidade de trazer a informação de forma ética, sabendo exatamente dessa vulnerabilidade do consumidor. A gente, no marketing, a gente tem um poder, entre aspas, de informar muitas coisas e a gente vê muitas inverdades de empresas que não são idôneas, né? Então, hoje eu fico muito feliz. Eu trabalho com muito mais tranquilidade, não estou mais remando sozinha esse barco, porque há um tempo atrás a gente remava um pouco sozinha, enquanto indústria até, e hoje, enfim, a gente tem essa população, né, muito mais saudável, essas questões até relacionadas às canetas, né, as pessoas estão procurando algo que melhore, né, a qualidade de vida delas, e hoje se pensa muito mais em longevidade, se pensa na medicina enquanto prevenção de doença, que até um tempo atrás não existia isso no consultório, né? De jeito nenhum. Exato. Gabi, mensagem final para todos os atletas e para todas as pessoas que deveriam se preocupar mais com a hidratação. Legal. A vida, né, gente? Longevidade. Quando eu penso em esporte, em qualidade de vida, em longevidade, eu penso em chegar aos 70, 80, 90, já está aí a geração que vai viver mais de 100 anos e poder viver até o final, podendo amarrar um cadarço de um tênis, podendo levantar e brincar com netos e bisnetos. E a hidratação, ela é base para tudo isso, né? É esse corpo que a gente volta a dizer que é 60% água, essa água que complementa 75% dos músculos, 75% do cérebro. Então, assim, para você poder se movimentar, brincar, conversar com pessoas, você precisa de água suficiente. E essa água tem que estar carregada com eletrólitos. Então, pensar nesse corpo com muito cuidado, com muito afeto, né? São várias áreas da vida que a gente precisa cuidar aí, emocional, espiritual, psicológica, física, etc. Mas pensa nessa água com carinho e considera a hidratação funcional, hidratação limpa com eletrólitos de boa qualidade. Olha aí, pessoal, que mensagem importante. Gabi, duas lembrancinhas. A minha história, do fundo do mar ao topo das montanhas. Uau! Ou seja, obrigada. Eu sempre estive envolvido com a água, mas era mais salgada. E você não vai ganhar líquidos porque você tem a vontade, mas normalmente daremos líquidos para os nossos convidados. Obrigada. E bananinha.
Obrigada. Você é atleta, né? Sim, O que você é? Triatlon? CrossFit. Crossfit? É. E sua para burro Pois é, também. bastante também, viu? Também preciso repor carboidrato. Eu vejo a turma em Moema correndo no quarteirão lá, é impressionante. Corre, volta. É, e agora com Hyrox também, né? Corre mais ainda. É uma variação, né? É uma variação do cross. Em geral não tem ar-condicionado. Né? Exato. Não, aliás, faz parte ali do padrão, só o ventilador. A sudorese ali é complicado. Pessoal, esse foi mais um episódio de Saúde em Movimento Podcast. Lembrando que vai ao ar todas as quintas-feiras às 8 horas da manhã no YouTube e Spotify. Ative as notificações, assim você não perde nada. Saúde em Movimento é um oferecimento de Bananinha Paraibuna, Coros, Mundo Terra, Vivasmove e da Liquids, que aliás tem cupom também. Depois entre em contato com a gente que eu mando o cupom para vocês. Contamos com os trabalhos técnicos do Eric, do Estúdio Olhar Cínico e do marketing médico da GES, da Spin Media. Obrigado a todos. Obrigado, Gabi. Obrigada, pessoal. Obrigada, Gabriel. Eu não...